Caros amigos, antes de começar, vou pedir para você pausar o vídeo por uns 2 segundos e clicar no botão vermelho de inscrever-se para não perder as novidades do canal, ok? Bem, vamos ao vídeo, que é sobre a incrível história do século XX, que foi um século de grandes transformações, tanto científicas quanto tecnológicas, quanto na área de pesquisas, e transformou o mundo como nunca havia sido visto antes. Tudo começa no século XIX com a Revolução Industrial, com as suas máquinas, os seus tiares e a produção industrial, principalmente na Inglaterra. Depois veio o advento do telefone, que foi um meio de comunicação instantânea, e a luz elétrica, que deu energia para movimentar o planeta. No início do século XX, a primeira grande transformação foi a linha de montagem criada por Henry Ford para fabricar os seus automóveis. Este método aumentou gigantescamente a produtividade e é utilizado pelas empresas até hoje. Logo depois da criação da linha de montagem, ainda na primeira década, foi inventado o avião pelos irmãos Wright por Alberto Santos Dumont. Em seguida, no ano de 1914, se iniciou a Primeira Guerra Mundial, liderada pela Alemanha, motivada em derrotar os impérios coloniais francês e britânico. A guerra foi vencida pela França e Grã-Bretanha, e a Alemanha ficou muito ressentida por perder grande parte do seu território. E foi assinado o Tratado de Rendição, que ficou conhecido como Tratado de Versalhes, que retirou parte do território alemão. Já no ano de 1917, ainda durante a Primeira Guerra Mundial, houve a Revolução Comunista Russa, liderada por Lenin, que derrubou o czar e deu origem à futura União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O rádio veio a ser o principal meio de comunicação de massa durante décadas. Recebia transmissões e era o meio de comunicação principal. Em 1929, ocorreu a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que arrastou o mundo para a Grande Depressão, com empresas falindo e milhões de desempregados. Aproveitando esse momento de fragilidade das populações, líderes nacionalistas como Mussolini e Hitler se aproveitaram da situação. Ainda na década de 30, o cientista Alexander Fleming iniciou o desenvolvimento da penicilina, posteriormente propiciou o antibiótico. Começou a curar doenças antifatais, como a tuberculose, por exemplo. Em paralelo, o físico alemão Albert Einstein começava a desenvolver teorias revolucionárias, como por exemplo a do espaço-tempo. Voltando à esfera política, Hitler assumiu o poder na Alemanha em 1933 e, com seu grande poder de convencimento com discursos nacionalistas, convence 90% da população alemã de que ele é a salvação do país e seu grande líder. Ele inicia a perseguição aos opositores do regime e aos judeus,
que ele considera responsáveis pela derrota na Primeira Guerra Mundial por convencer o governo da época a aceitar a derrota. Em seguida, ele começa a rearmar o exército e anexa a Áustria e a Tchecoslováquia em 1938. E em 1939, ele invade a Polônia, depois a Holanda, a Bélgica, a França e outros países, tomando grande parte da Europa Ocidental. No final de 1941, ele invade a União Soviética, onde enfrenta forte resistência. Os soviéticos resistem bravamente à invasão nazista. Nesse mesmo ano, os Estados Unidos são atacados pelos japoneses na base de Pearl Harbor e entram na guerra ao lado da Inglaterra. Nos 3 anos seguintes, os aliados começam a reverter as conquistas alemãs, desembarcando na Itália em 1943 e na França em 1944, avançando em seguida para o território alemão, enquanto os soviéticos contra-atacavam pelo leste, em direção a Berlim, havendo várias batalhas e tentativa de resistência dos nazistas. Até que em abril de 1945 Hitler se suicida e em maio a Alemanha se rende aos aliados, com a assinatura da rendição incondicional da Alemanha. Contudo, no Pacífico a guerra continua, com sucessivas derrotas japonesas para os Estados Unidos, porém com resistência inabalável, o que influenciou os Estados Unidos a utilizarem a recente inventada bomba atômica nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. O Japão então se rende em agosto de 1945 e a guerra termina oficialmente com a rendição incondicional do Japão. Como saldo ficou o Holocausto, com extermínio de 6 milhões de judeus e um total de mais de 50 milhões de mortos no conflito, na maioria civis. Foi o maior número de mortes em uma guerra já registrado em toda a história da humanidade. A Alemanha e a Europa são então divididas entre o oeste capitalista, sob a influência dos Estados Unidos, e o leste comunista, controlado pela União Soviética. Era o início da Guerra Fria. Foram criadas as alianças militares de dissuasão convencional, sendo a OTAN liderada pelos Estados Unidos e o Pacto de Varsóvia liderado pela União Soviética. E os países soviéticos ficaram conhecidos como a Cortina de Ferro. Em seguida, para evitar a fuga dos alemães orientais do lado comunista para a Alemanha ocidental capitalista, a União Soviética ordenou a construção do Muro de Berlim, que dividia os dois lados oponentes e impedia a fuga dos alemães orientais. No Extremo Oriente, o líder Mao Tse-tung implantou o regime comunista na China em 1947. Enquanto, no Oriente Médio, Ben-Gurion
foi o primeiro líder do recém-criado Estado de Israel em 1948, com os sobreviventes do Holocausto. Na Índia, Mahatma Gandhi lidera a revolução pacífica contra o Império Britânico e consegue a independência. Na tecnologia, a invenção da televisão em 1950 revolucionou os meios de comunicação em massa, se tornando rapidamente o maior deles. Na segunda metade dos anos 50 e nos anos 60, movimentos jovens, inspirados em artistas como Elvis Presley, Beatles, Jimi Hendrix e Janis Joplin, mudaram a cultura conservadora das décadas anteriores e conseguiram mais liberdade para essa nova geração. Em seguida, o advento da pílula anticoncepcional deu às mulheres a liberdade de escolha com relação à gravidez. Enquanto isso, continuava a Guerra Fria, essa altura com a corrida espacial entre americanos e soviéticos. O astronauta russo Yuri Gagarin foi o primeiro homem a chegar ao espaço e retornar com segurança. Em Cuba, com o apoio dos soviéticos, Fidel Castro e Che Guevara derrubaram o governo da ilha e implantaram o regime comunista, que quase desencadeou a Terceira Guerra Mundial, com a crise dos mísseis nucleares de 1962, resolvida em um acordo secreto entre os presidentes Kennedy e Khrushchev, com os Estados Unidos retirando os mísseis da Turquia na fronteira com a União Soviética, enquanto os soviéticos retiraram os mísseis de Cuba, vizinhos do estado americano da Flórida. A Guerra Fria também gerou a Guerra do Vietnã entre 1965 e 1975, quando os americanos tentaram evitar que esse país se tornasse comunista, mas ao final tiveram que se retirar por pressão da própria opinião pública americana, que se opôs à permanência dos Estados Unidos no Vietnã. Em território americano, o líder negro Martin Luther King fez célebres discursos em favor dos direitos civis e igualdade entre brancos e negros. Na corrida espacial, os americanos pousam na Lua em 1969, com transmissão via satélite pela televisão. Na década de 70, as transmissões de TV intercontinentais via satélite se tornam cada vez mais comuns. Em seguida, na década de 70, a maioria dos países africanos consegue independência dos seus colonizadores, principalmente Grã-Bretanha e França. Em 1978 é eleito o primeiro Papa não italiano, João Paulo II, que é vítima de um atentado em 1980 por um radical muçulmano. Em 1979, uma revolução islâmica toma o poder no Irã, dando poder aos ayatollahs, que são os líderes religiosos e políticos. Enquanto isso, na Índia, a Madre Teresa de Calcutá se destaca pelas ações humanitárias em favor dos mais pobres. No início dos anos 80, ocorre o início de uma nova transformação, que são os computadores pessoais. Empresas como a IBM, Apple e posteriormente a Microsoft melhoram esses computadores com novos modelos a cada ano. Até que a Microsoft
desenvolve o sistema operacional gráfico chamado de Windows, que definitivamente popularizou o uso do computador doméstico. E em seguida, a rede mundial de computadores chamada de Internet, que se popularizou rapidamente. No cenário internacional dos anos 90, o primeiro presidente negro da história da África do Sul, Nelson Mandela, acaba com o apartheid, que é a divisão entre brancos e negros, de forma pacífica, entrando para a história como um líder da paz, como foram Gandhi e Martin Luther King. No Oriente Médio, Yasser Arafat tenta a criação do Estado palestino com a intermediação do presidente americano Bill Clinton, mas sem sucesso. Já na Europa, em 1990, o presidente soviético Gorbachev autoriza a derrubada do Muro de Berlim e prepara a transição da União Soviética para a saída do regime totalitário para a democracia, através da Glasnost, que é a abertura, e da Perestroika, que é a reconstrução. Ocorre então a reunificação da Alemanha em um só país. E Boris Yeltsin é eleito democraticamente presidente da Federação Russa e terminado o reinado comunista sobre a cortina de ferro. As repúblicas soviéticas se desmembram, se tornam independentes da antiga União Soviética, se tornando a Rússia separada dessas antigas repúblicas. Na ciência do final do século, a maior descoberta é o mapeamento do DNA, que abre infinitas possibilidades de pesquisas, curas de doenças, etc. Na área de tecnologia, o aparelho de telefone móvel, conhecido como celular, começa a se tornar popular e aos poucos vai eliminando a lacuna de milhões de pessoas que não tinham acesso a telefone próprio. E na política, uma nova ameaça começa a amedrontar o planeta, que é o terrorismo de grupos radicais islâmicos que exigem a saída de infiéis do Oriente Médio, incluindo os judeus de Israel e os americanos que possuem bases militares na Arábia Saudita e em outros países da região. Esses grupos continuam no século XXI praticando atentados terroristas e multiplicando o número de seguidores. Portanto, os principais desafios para o século XXI são a miséria, a fome e o terrorismo, que permaneceram no século XX e continuam no século XXI e precisam ser resolvidos. Enquanto os terroristas formam homens-bombas que se suicidam para atingir os seus objetivos. Bem, lembre-se, os únicos caminhos para um mundo melhor são alimentação, habitação, educação, trabalho e saúde para todos, e principalmente paz, tolerância e solidariedade entre os povos. Espero